sexta questão, volume 2, seção 3.1 do Stewart, né? Então a sexta questão, esse nosso limite aqui. Sexta questão. Bem, então vamos lá. Limite por limite. Temos que o limite do arco tangente de t quando t vai para o infinito. Bem, o que é isso, né? A princípio parece assustador. Então vamos pensar um pouco. E para a gente pensar, deixa eu pegar aqui um ciclo trigonométrico, trazer ele para cá, né? Vamos pensar em um ciclo. O que acontece é o seguinte: a gente aprendeu no ensino médio que a tangente ela é marcada, né? Na hora que a gente está com o ciclo trigonométrico, ela é marcada em uma reta que passa aqui. Tangente ao ciclo, tocando no ciclo em apenas um ponto. E aí a gente estabelece o eixo dos cossenos como sendo o eixo horizontal, o eixo dos senos como sendo esse eixo vertical. Bem, e sendo assim, a gente está querendo pensar o que acontece quando t vai tendendo ao infinito, né? Se o t vai tendendo ao infinito e o t é o do arco tangente, então a gente tem que procurar saber onde qual o valor que o t deve se aproximar da função tangente, né? Se eu pensar na função tangente de t, para onde o t deve ir para que isso vá dar infinito, porque já que é o arco tangente, eu devo pensar no sentido contrário, né? Então eu devo pensar aqui um limite quando t vai para algum lugar que eu não sei quem é, e que isso seja infinito, porque aí o arco tangente, quando t for para o infinito, irá para esse valor aqui, que a princípio eu não sei qual é. Mas quando a gente vai olhar aqui o ciclo trigonométrico, então a gente diz assim, né? A gente diz que a tangente, por exemplo, é marcada aqui quando eu pego este arco. E aí, se eu ampliar ainda mais o arco, a tangente vai subindo, né? Então, se eu pegar esse arco maior aqui, então a tangente é essa medida daqui até aqui. Se eu pego esse arco menor, é essa aqui. Se eu continuar então aumentando o valor do arco, ou seja, fazendo ele ir lá na direção do infinito, ele vai crescendo cada vez mais. E aí esse arco está se aproximando de quem? Esse arco aqui está se aproximando de quem? Bem, ele vai chegar no infinito quando o arco que eu considerar for um arco paralelo a essa reta aqui, né? Quando ele estiver paralelo, não vão se encontrar nunca. Então eu digo o seguinte, que se o t tender para o infinito, então se o t tende para o π sobre 2, né, que é o arco π sobre 2, se o t tender para o π sobre 2, então a tangente do t vai tender para o mais infinito. Então, como aqui é o arco tangente, então é ao contrário, né? Se o t tende para o infinito, então o arco tangente do t, que é a função inversa da tangente, vai tender para o π sobre 2. Então pronto, fazendo essa análise, né? Vamos colocar essa nossa análise aqui do lado, tirar ela daqui e trazer ela mais para cá.
deixar ela aqui do lado. Entendemos a ideia, então vamos voltar para a solução. O que temos é o seguinte, é o limite do arco tangente de t, quando t vai para o infinito. Aí a gente pega na primeira volta, né? Então a gente diz que esse limite ele é igual a π sobre 2, né? Por essa análise que a gente acabou de fazer aqui no ciclo trigonométrico. Então esse é o primeiro limite que a gente precisa calcular aqui na questão 6. Aí agora vamos para o limite da segunda, de e elevado a menos 2t quando t vai para o infinito. Bem, como esse expoente aqui é negativo, então isso é o limite de 1 sobre e elevado a 2t quando t vai para o infinito. Bem, novamente, acho que sabemos, mas se não sabemos, vale a pena comentar. A função exponencial, a gente conhece bem o gráfico da função exponencial, é uma função que cresce, né? Quando o t for subindo aqui, o valor do t for aumentando, essa função ela vai crescendo, né? A e elevado a t vai crescendo, e e elevado a 2t também. Quando t for zero, isso aqui vai passar no 1. Ela cresce. Então, quando t cresce, a função e elevado a 2t cresce. Portanto, isso daqui vai crescer infinitamente, enquanto que isso daqui é constante. Então, esse limite é igual a zero. E a última, o limite do ln de t sobre t, o limite do ln do t sobre o t, quando t for para o infinito, a gente vai ter, bem, o ln do t tem um gráfico contrário aqui, né, que é a função inversa da função exponencial, mas ele cresce também quando t cresce. Então isso daqui vai para o infinito, isso daqui vai para o infinito, é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então a gente pode usar L'Hopital. Então isso vai ser o limite, a derivada do ln de t é igual a 1 sobre t, e a derivada do t é igual a 1. Então esse é o limite do 1 sobre t sobre 1 quando t vai para o infinito. Certo? Bem, então o 1 aqui não vai mudar nada, esse daqui vai para o infinito, vai ficar 1 sobre o infinito, e 1 sobre o infinito, quer dizer, 1 sobre o t com t indo para infinito, isso vai para zero também. Então, você responde então o problema. Resposta é limite do arco tangente do t do e elevado a menos 2t e do ln do t sobre o t vai ser igual, o primeiro deu π sobre 2, o segundo deu 0 e o terceiro também deu 0. Essa então é a resposta dessa sexta questão.